ser despertos. Como vocês estão? Boa noite para todos. Eu hoje resolvi gravar esse vídeo, que eu estou adiando esse vídeo há muito tempo para gravar, e hoje eu decidi gravar esse relato para vocês da minha RH, da minha ressonância harmônica, do professor Hélio Couto. Então, eu comecei a minha busca pelo conhecimento em 2018. Eu já via muitos vídeos no YouTube, procurava na internet e, na verdade, nem estava procurando sobre ressonância harmônica, nem sabia que existia. Eu estava procurando sobre lei da atração. E nessa minha busca pela estudando lei da atração, eu comecei a me identificar com algumas coisas sobre o universo, sobre como funciona o universo, né? E cada vídeo que eu assistia sobre lei da atração, no final do vídeo, eu me deparava com uns vídeos que vinha na sequência falando sobre ressonância harmônica do professor Couto. E as palestras que passavam nesse vídeo, eu comecei a assistir algumas coisas e confesso para vocês que eu não entendia nada, sabe? Não sabia como funcionava, não entendia. E eu achava assim muito chato, né? Que ele fala, não entendia nada. Então eu deixei para lá e continuei pesquisando sobre lei da atração. Me aprofundei no assunto sobre lei da atração. Estudei muito sobre lei da atração. Eu, na época, estava buscando conquistar algumas coisas, porque eu estava com um problema financeiro. E estudando a lei da atração, eu consegui conquistar muitas coisas, né? E a lei da atração, para mim, foi assim um divisor de águas, porque através dessa busca pela lei da atração, eu conheci os vídeos do professor Hélio Couto. Só que eu não entendia nada, não sabia como é que funcionava, nada. E num desses vídeos ele falava sobre a plataforma EAD, né, sobre os cursos. Eu via muita gente também comentando sobre os cursos dele e resolvi entrar baixar o aplicativo e entrar na plataforma. E ali eu vi que tinha muitos vídeos. E pesquisando, eu fiquei sabendo que para fazer a ressonância harmônica, eu tinha que estudar o conteúdo, né, na plataforma Caminho das Palestras 1 e Caminho das Palestras 3. Então eu resolvi fazer esses vídeos, né, assistir esses vídeos, aliás. Comecei a assistir na sequência e comecei a me identificar, né, porque falava sobre o universo, como que funcionava, falava sobre física quântica e o colapso de função de onda, né, que é um nó na cabeça da gente, mas eu consegui, né? Esse vídeo eu estudei 3 vezes para poder entender. E fui fazendo o caminho das palestras. E no decorrer do caminho das palestras, comecei a acontecer algumas coisas interessantes, né? Até aí eu não sabia que era catarse, né? E ali já começou a movimentar, começou a, sabe, como diz o professor, o trem andar, né? E eu, na minha ignorância, achava que era só depois que viesse a onda, que eu fosse, né, tocar a onda, que eu ia sentir alguma coisa. E não era assim. Não foi assim. Foi durante o caminho das palestras. Ali o negócio já começou, ali começou a pegar, né? Eu vi que começaram a acontecer algumas coisas comigo,
Tinha dia que eu acordava bem, tinha dia que eu acordava com dor de cabeça, tinha dia que eu tava com euforia, muita alegria, tinha dia que eu tava mais triste. E aí eu fui estudando, estudando e comecei a entender que ali começava o processo de limpeza. O caminho das palestras, quando você começa a fazer o caminho das palestras, já começa a ter uma limpeza na sua vida, entendeu? Tudo aquilo que tudo aquilo que não é legal na sua vida, tudo aquilo que você faz de errado, tudo aquilo que você faz assim, né? Ao contrário do que é o correto, ele começa a vir à tona. E aí você começa a compreender, e uma vez que você compreende, você não faz errado mais, sabe? Você sabe que aquilo é errado, você não faz mais. Então você começa a limpar, é uma limpeza. Ou seja, é como se você erguesse o tapete, toda aquela sujeirinha que você jogou embaixo do tapete, né? De coisinhas que você foi fazendo no decorrer da vida, né? Foi saindo. Que nem um exemplo. Eu tinha assim muita coisa que eu não gostava de fazer. Então eu ia protelando, sabe? Ah, eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou fazer depois. E aquilo ia acumulando e eu acabava não fazendo. Começava uma coisa, parava, não terminava, e aquilo foi me gerando assim uma paralisação, né? Minha vida foi estacionando, estagnando. E, e eu também tinha muito assim, aquela questão de saber assim, por que que eu estava aqui, o que eu estava fazendo aqui, porque até então eu trabalhei, sofri um acidente, aposentei por invalidez e fiquei ali estagnada, parada. Não podia voltar para o mercado de trabalho e também não fazia nada, né? Por quê? Porque tudo que eu começava a fazer, eu desanimava, parava, não ia para frente. Então eu estava procurando, estava nessa busca aí, querendo entender o porquê, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, proativa, sempre fui uma pessoa de pegar e fazer, correr atrás e, sabe, vamos, vamos, vamos. Mas depois eu comecei a estagnar na vida, parar. E aí quando eu conheci a ressonância harmônica e eu comecei a fazer, eu começou a mudar. Eu comecei assim, ter mais vontade de fazer as coisas, ter mais ânimo. E, enfim, aí eu estudei e depois eu mandei um e-mail para o professor, né, avisando que eu já tinha terminado o estudo, o caminho das palestras, 1 e o 3, já tinha estudado o livro Mente Desinformada, o manual da ressonância harmônica, e que eu já estava apta a pedir a minha primeira onda. Só que tinha um problema. Eu, na época, estava com o financeiro bem arrasado, né? Bem para baixo mesmo, né? Então eu não tinha condição de fazer a ressonância harmônica naquele momento. E eu vim saber que eu podia pedir gratuitamente, né? Pelo site, pelo ICA, Igreja Cristã de Atom. Então eu mandei esse e-mail para o professor, explicando para ele que eu já tinha estudado o caminho das palestras, se eu poderia fazer pelo ICA, né? E aí alguns dias depois, ele me mandou a resposta dizendo que sim. Né? Eu expliquei que eu não tinha condições, ele pegou e me mandou a resposta dizendo que eu poderia fazer sim, que era para me preencher o questionário e mandar os meus pedidos. Só que pedidos, né? Aí é que tá. O que eu ia pedir? Eu, né, não tinha noção de que eu tinha que fazer pedido, né? Eu via as pessoas comentando e falando, mas na, na prática mesmo, você fica meio confusa, né? Você não sabe o que pedir. Mas eu falei assim, bom, desculpa, eu falei assim, eu vou pedir pelo lado espiritual, né? Que é o que eu estou buscando, que eu estou procurando. E aí eu fiz os meus pedidos. Um dos meus pedidos foi amor incondicional, né? Pedi unificação com o todo, pedi limpeza de crenças limitantes,
quebra de paradigmas, as coisas que eu estudava no site dele que eu achei que seria relevante para minha vida. Pedi também limpeza energética, né? Pedi alinhamento dos chakras. Então, basicamente, os meus pedidos foram esses. E ele, inclusive, disse no e-mail que a gente podia pedir o que quisesse, né? Estava ao alcance da gente. Mas à medida do merecimento, né? No tempo certo. Olha, falar a verdade para vocês, né, não mentindo, eu pedi sim algumas coisas materiais, né? Que eu achei que seria relevante para minha vida, que eu estava precisando naquele momento. Né? Pedir casa, carro, apartamento, quem não, né? Quem não ainda no site do professor não pede casa, carro, apartamento. Todo mundo, né? Chega a pedir. Eu moro de aluguel, então, né? Vou pedir. Pedir também, mas assim, não que aquilo assim, não que eu quisesse de fato mesmo, né? Eu sou merecedora, assim, né, das coisas materiais que o todo tem pra gente. Mas para mim mesmo, o importante era a minha elevação espiritual, consciencial. E aí, quando veio a primeira onda, uns dias antes de chegar a onda, eu já comecei a ter umas catarses, né? E vou contar a verdade para vocês, gente. Não tenha medo das catarses, porque a catarse, quando ela vem para limpar, é uma limpeza. Porque não tem como você fazer a ressonância harmônica, que é uma ferramenta de expansão, de elevação espiritual, sem você limpar toda a sujeira que tem na sua vida. Às vezes você nem tem noção de tanto de coisas ruins que você carrega no decorrer da sua vida. E nem sempre é, né, culpa sua, às vezes vem de antepassados seus que você vem carregando no decorrer da sua existência. Crenças limitantes, né? Não merecimento, sabe? Aquele sentimento de culpa, tudo isso gera catarse. Então, tudo isso tem que ser limpado. Coisa que você procrastinou, que você, no decorrer da vida, você não fez, que era para você fazer, você protelou, que era meu caso, empurrou para baixo do tapete. Chega uma hora que se você não resolve aqueles problemas naquele momento, e você empurra ele, uma hora ele vai vir à tona. Você vai ter que encarar aquilo, né? Então, quando chegou a primeira onda que eu coloquei para tocar, olha, a primeira onda foi uma catarse assim, sabe? Naquela bem bravinha mesmo, sabe? A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu toquei a primeira onda foi ter uma cachumba. Gente, eu acordei com o rosto tão inchado, que eu não sabia o que era, e aquilo doía demais, demais, demais. E aí que eu fui pesquisar para saber, e era cachumba. E eu já tive cachumba na criança. Imagina, ia ter cachumba depois de adulto, e tive. E junto com essa cachumba aí, eu tive um insight muito grande de, sabe, de algum problema que eu tinha, assim, com a minha expressão, com o meu jeito de falar, né? Então travou tudo. Eu não falava, eu não conseguia me alimentar, eu mal engolia, entendeu? Então eu falei, não, alguma coisa está acontecendo aí. E aí me veio muito assim, na intuição, que eu deveria me expressar mais, que eu deveria, ou seja, abrir mais minha boca para falar, né? Porque até então eu sou meio tímida e eu não sou muito de falar, de contar coisas, nem sei como que eu tô aqui contando essas coisas para vocês. E ali eu já aprendi, né, que eu tinha que me expressar mais, mostrar mais minha opinião e me impor mais com as coisas, né? Porque eu tenho um sério problema de querer ajudar todo mundo e resolver o problema de todo mundo, sabe? E as pessoas se aproveitam muito disso, né? Sabe? De ser boa demais, de não saber dizer não. Então eu só coletei essas coisas para a vida, né? Todo mundo explorava, todo mundo, né?
abusava da boa vontade e eu sempre ali fazendo o que todo mundo pedia. Eu não me colocava, eu não me impunha. Então, essa foi a primeira catarse que eu tive, né? Como se dissesse para mim assim, você tem que aprender a se impor mais, a falar não, né? Você não tem que sofrer para aliviar o fardo dos outros. E ali eu aprendi, né? Ali naquele sofrimento eu aprendi. Aí passou, voltou ao normal, fiquei tudo bem, né? E aí eu fui tocando. A primeira onda, né? O trem, como diz o professor, né? O trem só movimentou um pouquinho. Estava tão enferrujado de tanta coisa que eu já tinha protelado na vida, que eu... Desculpa, gente, a iluminação aqui tem hora que dá um... Sabe, dá umas... desapagãozinho. E aí eu fui tocar, né? Fui estudar mais, fui procurar entender mais, né? Os acontecimentos, cada coisa que acontecia eu procurava meditar, porque olha, vou dizer para vocês, a meditação é fundamental. E aí eu aprendi a aceitar aquelas catarses. Quando a catarse acontecia comigo, né? Que às vezes me dava dor de cabeça, tinha dia que eu me amanhecia indisposta, com o corpo dolorido. E aí eu parava, meditava para ver por que aquilo estava acontecendo, qual era o fundo daquilo ali. E aí eu tinha assim umas intuições e eu abraçava aquilo, aceitava aquilo, pedia perdão, né, por ter ocasionado toda aquela situação, abraçava aquilo, aquela catarse e ela passava, né? Então eu comecei a praticar a aceitação das coisas erradas que eu protelei, que eu fiz na vida. Aí passou a primeira onda, pedi a segunda. Pelo ICA também, porque até aí eu ainda não tinha condições ainda, né, de pagar a ressonância. Aí a segunda onda veio. A segunda onda, ela veio assim, bacana mesmo, sabe? Veio assim, né? Eu falei, poxa, agora eu acertei, né? Eu acho que agora eu já limpei tudo e agora só vem coisa boa pra mim, né? Não, gente. Algumas coisas boas aconteceram, mas eu vi que a minha visão de mundo tinha mudado, que eu já não estava mais enxergando o mundo como eu enxergava. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de final de semana ir para shopping, passear, olhar lojas, comprar algumas coisas. E nessa segunda onda eu não tinha vontade nem de sair. Não queria ir para shopping, não queria ver nada, não queria comprar nada, nada estava bom. Sabe, eu comecei a pensar mais em estudar, ter mais conhecimento e ajudar, sabe? Veio assim um amor tão grande, sabe? Uma vontade de ajudar as pessoas, de fazer mais pelo mundo, pela natureza, pelos animais. E essa vontade assim, ela foi crescendo, crescendo, e ali eu já comecei a olhar assim externamente e vi que muita coisa não tinha importância, sabe? Eu comecei a entender que era irrelevante ir para shopping, gastar dinheiro e, sabe, não estava mais fazendo sentido aquilo para mim. Eu não estava mais me enquadrando naquela situação. E uma coisa interessante é que algumas pessoas, né, que fazia parte do meu convívio, começou a sumir, sabe, desaparecer. E eu não conversava com essas pessoas sobre ressonância, eu não falava nada, né? Nunca comentei nada, eu sempre estava fazendo para mim, né? Eu falei, uma hora eu vou conversar com essas pessoas, mas o meu círculo de amizade não, não era pessoas assim que estavam interessadas nesse tipo de conversa, entendeu? E eu comecei a entender que eles ainda não estavam despertos, né? Cada um tem o seu tempo de despertar, o seu tempo né, de entender as coisas. E aí essas pessoas foram se afastando, né? Eu já não achava mais sentido me encontrar com essas pessoas, com esses amigos, entendeu? Porque o que eles falavam para mim já não tinha mais sentido.
que eles acreditavam, para mim não tinha mais sentido, não estava fazendo mais peso. O que eu queria mesmo era ficar em casa, ler, né? Estudar sobre autoconhecimento, meditar. Gostava de meditar e gosto até hoje de meditar. Sentar no cantinho lá, sabe? E fechar os olhos, ficar lá só meditando. E aí, a segunda onda foi assim, tranquila. Catarse, muito pouca. Mas eu nunca tive medo de catarse, né? Porque até então já tinha acontecido algumas coisas na minha vida. E eu já vinha já de um processo assim, onde eu tive um problema de saúde, fiz 7 cirurgias. Então, dor para mim já não fazia assim tanto peso, eu já não me importava mais com as dores. Eu aprendi a meio que anular as dores, né? Quando elas vinham, eu tinha os pensamentos de que aquilo não era meu, eu estava somatizando aquilo e que elas iam passar, e elas passavam. Então eu fui compreendendo isso, estudando, estudando, estudando. Voltei novamente para a EAD, fiz novamente o caminho das palestras para entender, né? Porque quando a gente começa a fazer o caminho das palestras para pedir a primeira onda, a ansiedade é tão grande, você começa a estudar e ansiedade para querer que eu pedir a onda, né? Logo para ver como que funciona, o que vai acontecer, que aquilo gera assim uma ansiedade e você não estuda direito, você não assimila o conteúdo direito. Então ali eu vi que tinha algumas coisas que eu precisava rever. E eu estudei novamente o caminho das palestras. E as fichas foram caindo cada dia mais caem as fichas. E eu vi que, eu entendi, né? Isso é um entendimento meu, sabe? Antes de eu falar sobre esse entendimento, quero dizer a vocês que eu não estou autorizada a falar em nome do professor Edu Couto, tá, gente? Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência da ressonância harmônica, né? Do que aconteceu comigo e acontece. Não estou autorizada a falar em nome dele. E para as pessoas que querem fazer a ressonância RH, procurem a EAD dele, que lá é tudo muito bem explicado, tá, gente? Mas então, continuando. Eu vi que tudo é a gente que conquista, sabe? O todo, ele tudo que você quer já existe no vácuo quântico. Então, quando você pensa que você quer alguma coisa, você vibra aquilo, você pede, você escolhe, né? E solta. O segredo de você ter coisas e pedir coisas e se realizar na vida através da ressonância harmônica é soltar, né? Você tem que escolher, né? Como se fosse um catálogo. Você escolhe aquilo que você quer naquele catálogo e solta, entendeu? Solta para o universo. Fala, é isso que eu quero, não ponha dúvidas, porque se você colocar dúvida, você paralisa o processo, né? E solta, que no tempo certo aquilo vai acontecer para você, aquilo vai vir. Outra coisa que caiu a ficha para mim é não trabalhar para os outros, sabe? Sair, né, do mundo, né? Fazer coisas para você, não trabalhar mais, sabe, para ninguém. Ter o seu próprio trabalho, o seu próprio sustento, o seu próprio projeto, né? E isso também ficou muito forte em mim, entendeu? Tanto é que eu já aposentei e hoje eu trabalho com costura criativa, faço minhas coisas, tenho meu projeto, né? E tá indo. Eu sei que esse projeto que eu tenho hoje não é o que é para mim, né? Tenho consciência disso. Aquilo que é para minha vida mesmo, a minha missão de vida não é essa, mas para mim tá vindo aos poucos, né? Essa abertura de eu entender o que realmente é para minha vida.
essa busca, né? Eu também não vou apressar o processo para querer saber logo, ai, o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão de vida, porque conforme você vai fazendo a ressonância harmônica, isso vai vindo para você, né? Você vai tendo insights, vai tendo uma ajuda espiritual, entendeu? Para que aquilo, né, venha para você da melhor forma possível. Você vai encontrando o seu caminho. Outra coisa que eu também vi que aconteceu comigo, né? Lembrando que aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, tá, gente? Cada um tem o seu processo de evolução, né? Eu estou falando por mim. Não quer dizer que vai acontecer com vocês, tá? Toda essa catarse que eu tive também não significa que vai acontecer com vocês. Tem gente que é mais despachado na vida, faz as coisas tudo certinho, bonitinho. Eu era muito omissa em algumas coisas, né? Então, lógico que a vida, uma hora vai cobrar de você isso aí, né? Se você não aprende pelo amor, você vai aprender pela dor, é o meu caso, entendeu, né? E então, eu comecei a observar também que muitas coisas assim que eu protelava, já não protelo mais, entendeu? Se eu deixava para fazer depois, hoje não. Hoje eu quero já pegar e já fazer, concluir, terminar aquela etapa lá e começar outra. Na segunda onda da ressonância, eu pedi assim, alguns pedidos, né, que eu fiz foram sobre arquétipos, né? Um dos arquétipos que eu pedi foi o arquétipo do dono de casa, porque eu queria, sabe, cuidar mais das coisas. E isso veio muito forte para mim, sabe? Hoje eu tô assim, se eu vejo um copo sujo na pia, eu já corro e lavo. Não consigo mais ir dormir e deixar alguma coisa suja na pia. Né? Às vezes a gente acaba assim, tão cansado durante o dia, que você vai dormir e fica um pratinho lá, né? Eu já não consigo mais. Né? Você tem que ir lá lavar aquele prato lá, né? Para poder dormir, senão não consigo. Então, a organização ela fica muito forte, muito acentuada. Eu pedi também o arquétipo do youtuber, que isso também é complicado, né? Porque eu sou uma pessoa bem tímida, até para falar e para você ver que já estou na quinta onda e agora que eu resolvi gravar o primeiro vídeo para dar a minha contribuição, né? Entendeu? E para tentar ajudar outras pessoas que estão no caminho do autoconhecimento. E não sei falar direito ainda, tá, gente? Me desculpe aí pelo vídeo, eu não sou muito boa nisso, mas estou tentando fazer meu melhor aqui e estou seguindo, né? Aí passei para terceira onda. A minha terceira onda já foi assim uma coisa mais suave, eu já entendia mais sobre o processo, né? Já não tive mais assim catarse, assim que seja relevante, eu não tive mais, sabe? Consegui realizar algumas coisas, descobri que as minhas catarses, a maioria das minhas catarses, ela sempre veio pelo lado financeiro, né? Porque eu fui criada numa família que humilde, bem humilde, né? E o meu pai, ele colocava muitas crenças limitantes na gente, entendeu? Nos filhos, né? Crença de que as coisas vão acabar, que você tem que, né, economizar, que dinheiro não dá em árvore, que você, né, se você não trabalhar muito, você não tem dinheiro. Então, essa crença na área financeira era tudo que pesava na minha vida, né? Na área de relacionamento, eu nunca, pra falar a verdade, não tenho, assim, tanta coisa, porque eu nunca liguei, assim, para ter um relacionamento, para casar, noivar, namorar, não. Eu tenho uma filha e é só eu e ela. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? Ela tá com 27 anos, vai casar, eu por ela, ela por mim, e tá tudo bem, né? Então, esse problema tem. Minha área mesmo era financeira mesmo, é a área que mais pesava para mim, porque eu cresci numa limitação muito grande e eu sempre achei que eu tinha que trabalhar muito para poder sobreviver, para poder me manter. E na verdade não é bem assim, entendeu? Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, mas
não se matar, né? Entendeu? Para sobreviver. Você tem que ter também um lado de lazer, um lado de, né, de diversão. Então eu fui aceitando isso e fui acolhendo, e uma das coisas que eu fiz bastante foi me conectar, né, com a consciência do meu pai, pedir perdão para ele, porque ele me ensinou de acordo com aquilo que ele aprendeu, nas limitações que ele tinha, no conhecimento que ele tinha para a época. Então isso me ajudou bastante, reconhecer isso. E Ho'oponopono. Ho'oponopono me ajudou assim muito, 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 né? A passar por todo esse processo de catarse, de aceitação, né? De mudança de crença. Só que isso, ele vai ocorrendo aos poucos. Não é do dia para a noite que você, né? Que isso tudo acontece. Não, mas o Ho'oponopono, ele faz uma limpeza muito grande na vida da gente, né? Ele muda toda a sua estrutura ali, entendeu? Ele muda tudo na sua vida ali. Quando você faz o Ho'oponopono todos os dias, você faz para você e para as coisas que você acha, né, é importante, tudo ali muda, tudo tem uma transformação muito grande. E eu faço, eu acordo de manhã, eu faço para mim, para minha filha, então a limpeza é uma limpeza, né, muito excelente, sabe? E outra coisa também que me veio muito forte, quando você quer alguma coisa, você pensa em alguma coisa, aquilo vem numa potência tão grande, potencializa mesmo, sabe? Você pensa, já acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente pede, porque o bom e ruim, viu, gente? Coisas boas, coisas ruins. Ela vem assim numa velocidade assim bem rápida mesmo. E então você tem que estar vigiando constantemente, né? Os seus pensamentos, aquilo que você sente, né? Uma outra coisa que eu percebi é que o autoconhecimento e a ressonância harmônica, você é um caminho solitário, sabe? É um caminho assim que é só seu. Não tem como se dividir com os outros. Cada um tem o seu momento de despertar e cada um tem o seu momento de pedir ressonância, de estudar. Muitos vão fazer isso, outros não, que nem o professor mesmo diz. Nem todos, né, vão participar desse processo, nem todos foram escolhidos. As pessoas que foram escolhidas para fazer esse processo estão fazendo, estão despertando. Mas isso não é para todo mundo, né? Porque muitos querem ficar acreditando, né, no que a Matrix lá fora, entendeu? Né? A visão de mundo que eles têm, eles não querem despertar, eles não querem ter o trabalho de, sabe, de estudar e procurar conhecimento. Para ele, aquilo ali tá bom, ele acordar de manhã, ir para o serviço dele, ganhar aquele salário mínimo, voltar para casa, dormir, acordar de manhã, é o cômodo para ele tá muito bom. Por que ele vai ter trabalho de estudar, para poder compreender, para poder evoluir? Não, então muita gente quer ficar naquele looping ali. E eu estou agora na quarta onda, desculpe, na quarta onda. Inclusive, já passou até do prazo de eu pedir a quinta onda. Eu estou protelando um pouco para pedir. Estou tocando ainda a quarta onda. Quero ver se daqui a mais um mês eu consigo pedir, né? A minha quinta onda, porque eu ainda estou no processo de estudar ainda para entender algumas coisas. Mas vou dizer para vocês, o conhecimento é uma coisa assim, sabe? Maravilhosa. Você sai totalmente da caixa, você evolui muito com as palestras do professor. A contribuição que ele dá nessas palestras é uma coisa assim que é de uma
é de uma magnitude tão grande de você ter aquele conhecimento ali, que depois que você entra para fazer, gente, sua visão de mundo muda tanto que você não consegue mais ser aquela pessoa que você era. Você muda totalmente. Eu agora nessa quarta onda eu paralisei totalmente, né? Eu tô assim numa onda parada, travada, muito parado. Eu não consigo mais nessa onda, eu não consigo mais evoluir nessa onda. Eu paralisei o processo. Eu gerei ali ou seja, não é que eu gerei, eu me boicotei, entendeu? Eu estou assim paralisada, né? Porque eu quero demais, demais, demais entender. Eu ainda não compreendi o que é que está destinado para mim, entendeu? Porque eu sei que o que eu faço hoje não é o que é para minha vida. E eu estou estudando novamente, estou tentando entender, né? Recentemente, quando começou a acontecer umas coisas comigo, que eu estou achando assim muito bizarro, dá um pouco de medo, mas também dá aquela sensação de que tá tudo bem, que eu estou protegida. Mas recentemente comecei a ter projeções, projeções astrais. Assim, eu vou dormir e ali eu saio em projeção e vou para lugares assim, e entro em contato com pessoas, né, desses lugares, mas assim, eu não sinto medo, porque a impressão que eu tenho é que eu já conheço essas pessoas. E eu começo a ajudar essas pessoas nesse lugar. Cada vez que eu vou, são lugares diferentes. E detalhe também que eu achei assim, muito estranho, é que eu vejo coisas acontecerem nesses lugares que eu vou. Muitas das vezes eu vejo coisas acontecerem ali e elas realmente acontecem aqui, depois de um tempo, né? Que nem eu tive uma projeção que eu estava num lugar que era litoral, né? Eu nasci no litoral. Eu nasci no litoral, fui criada lá, mas esse lugar que eu estava não era minha cidade. E lá eu vi assim uma catástrofe muito grande, sabe? Onde desbarrancava, a encosta desbarrancava e muitas pessoas foram soterradas e muitas pessoas morreram ali. Só que eu não consegui divisar onde era, né? E isso faz um ano. Depois de um tempo, isso aconteceu, né? Essa cidade realmente, essa encosta desbarrancou e morreu muita gente mesmo. E era uma coisa que eu já tinha visto anteriormente, né? E eu não contei pra ninguém, porque quando a gente conta alguma coisa, todo mundo fala que a gente é louco, né? Ah, você é doida, né? Entendeu? Então eu nem comento. Mas agora, recentemente, faz uns 4 dias, eu tive também um outro sonho, que eu estava numa praça, e nessa praça tinha uma montanha muito grande, e eu olhei para cima e tinha umas pedras rolando, bem em direção a essa praça. E muita gente correndo, sabe? Porque tinha muita gente nessa praça. Acho que era uma festa que eu devia estar tendo. E as pessoas correndo e esse morro, essa montanha, as pedras rolando em cima dessas pessoas. Como se fosse uma cratera em cima, um vulcão, não sei. E a turma estava lá em cima olhando, embaixo olhando, desculpa. E eu comecei a olhar também e eu vi quando essas pedras foram rolando em cima dessas pessoas. E na hora eu voltei. Eu acordei, eu estava na minha cama e aquilo está na minha cabeça até agora. Eu sei que a maioria dessas projeções que eu tenho, desses lugares que eu vou e vejo essas coisas, lá na frente eu sei que acontece. Rezo a Deus para que isso não aconteça, tá? Mas isso tem vindo muito forte para mim. Não adianta eu querer contar essas coisas assim para as pessoas, porque primeiro que eu não sei se isso vai acontecer mesmo. E se acontecer também não vou saber onde é. Também não tem muito a ser feito, né? Porque
mas é como se a minha missão de vida tivesse alguma coisa ligada com essas catástrofes, sabe? Que acontece. É uma sensação muito estranha. E eu até agora não estou procurando entender, se alguém aí, né, que estiver vendo esse vídeo souber o que é isso, que tipo de visões são essas, me esclareça, porque eu sou leiga no assunto, só estou tendo essas visões noturnas, e são projeções mesmo, porque são lugares que eu vou mesmo, não é sonho, é lugares que eu vou à noite. Tanto é que de manhã, quando eu acordo toda dolorida, toda, sabe? Às vezes, ralada, a perna ralada, o braço ralado. E essas coisas têm acontecido e isso é uma coisa que eu tô achando muito estranha. Eu queria até mandar um e-mail pro professor perguntando sobre isso, mas né, o professor deve ser uma pessoa tão ocupada que a gente acaba não querendo incomodar, né, com esse tipo de coisa. Mas eu também não tenho medo dessas projeções, tá? Lá eu me coloco como observadora, em nenhum momento ninguém deixa eu fazer nada, embora tenha muitas pessoas do meu lado. É como se eu estivesse ali para ajudar essas pessoas, mas por enquanto só estou vendo, só estou tendo essas visões, assim, essas projeções. Mas enfim, é isso que está acontecendo nessa quarta onda. Agora, no final de fevereiro, eu já quero me programar para pedir a quinta onda, que eu não sei o que vem por aí. E dizer para você também que não tenham medo de fazer ressonância harmônica, porque ele é um virar de chave, assim, uma coisa assim, excelente. Ó, tá vendo, gente? Eu tô falando com vocês aqui, fazendo esse vídeo para vocês, mas minha luz tá aqui, ó. Tá vendo? Toda hora ela fica piscando, né? E não sei, talvez seja cobrança, né? Pra mim fazer logo esse vídeo, porque eu protelei tanto para fazer esse vídeo, que talvez também seja algum tipo de cobrança, ou então algum problema no celular, não sei. Mas enfim, o meu relato é esse, né? E eu pretendo agora, toda vez que acontecer alguma coisa assim desse tipo, vir aqui fazer outros vídeos, outros relatos para vocês, tá? E explicando o que está acontecendo. E dizer às pessoas que estudem o caminho das palestras, façam a RH, quem não tiver condições de pagar, faz pelo ICA, manda uma mensagem para o professor, para a Igreja Cristã de Atom, um e-mail, né? E peçam a RH, façam o caminho das palestras e peçam, porque olha, a mudança é assim, uma coisa assim maravilhosa na vida da gente. Eu só tenho a agradecer ao professor e à equipe dele, né? E dizer que a contribuição que ele colocou na vida da gente é uma coisa assim maravilhosa e a mudança que ocorre com a gente de querer ajudar mais, de querer contribuir mais, de querer estar mais presente, é uma coisa assim, um prazer assim que a gente sente assim, sabe? É uma coisa assim muito, muito prazerosa de você querer contribuir, ajudar o próximo, né? Que quando a gente começa a fazer a ressonância harmônica, nada mais faz sentido assim do mundo, né? Assim, das coisas que o mundo oferece já não faz mais sentido. O que faz sentido na vida da gente é ajudar o próximo, é contribuir, né? Com aquelas pessoas que ainda não despertaram. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Comentem, compartilhem, dê um joinha aí para poder incentivar o canal, né? Para poder trazer mais conteúdos para ajudar vocês a se despertar, tá bom? Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo, tiveram a paciência de assistir esse vídeo. E até a próxima. Um abraço para vocês, ser desperto. Até breve.